Olá, meus queridos amigos do Jake. Olá, meus amigos que nos seguem pelo YouTube. Muito bom estar aqui com vocês novamente para uma conversa boa, para uma festa de evangelho, como costumo dizer. Nos reunirmos sobre a luz do Mestre Jesus para entendermos os seus ensinamentos, para trabalharmos as nossas necessidades. É realmente uma festa, porque nós vamos assim crescendo. Então, quero agradecer ao Jake pelo convite, agradecer a esses meus amores que acompanham o nosso canal, que dão like, que se inscrevem, que traz a família para aprender junto. O meu muito obrigado. Sem a luz do Mestre Jesus, sem o amor de Deus, sem o convite de casas como essas, chamado Jake, sem o apoio dos amigos, este canal não existiria. Então ele existe e faz o bem, porque vocês nos ajudam, porque vocês fazem parte da família Vai na Fé. E é gratidão o tempo todo, porque o que o mundo precisa disso. O mundo precisa de união, o mundo precisa de apoio, o mundo precisa de pessoas com vontade de colaborar na causa do bem. Então, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que abençoe a todas as instituições que abrem as portas para que o nosso trabalho chegue. E hoje nós estamos aqui com o Jake, com os nossos queridos amigos. E antes de começarmos as nossas atividades, vamos orar. Vamos agradecer estarmos aqui. Vamos agradecer o amparo que Deus tem nos dado todo esse tempo, nos conduzindo em graça, em paz, em harmonia. E assim juntos, vamos continuar pedindo pelo nosso planeta. Vamos continuar rogando misericórdia ao Deus de paz, de amor, que nos abençoe, que nos proteja, que ampare a todos nós na nossa caminhada na Terra. Que os bons espíritos possam trabalhar espalhando a saúde, a compaixão, o discernimento em todos os corações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, Senhor, dai-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas, à medida que soubermos perdoar àqueles que nos tenham ofendido. Não nos deixeis, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que seja assim para todo sempre, Senhor Deus. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos auxilie nessa conversa que teremos hoje. A casa nos presenteou com o tema Fé e Esperança. Tudo que estamos precisando para prosseguirmos na caminhada. Estamos precisando fortalecer a nossa fé, manter a nossa esperança para que nós possamos atingir o nosso objetivo, melhorar cada vez mais. E o Evangelho ele é muito rico quando ele conversa conosco sobre a fé, sobre a esperança. Praticamente todas as lições do Evangelho vêm assim nos convidando para que nós possamos perceber a necessidade de desenvolvermos a fé. No capítulo 19, que é o capítulo que o Evangelho trata mais diretamente da fé. Mas se nós observarmos todo o processo dos ensinamentos do Evangelho, ele não passa sem que nos convide à fé e à esperança. E lá no capítulo 19, que intitula-se A Fé que Transporta Montanhas.
Lá tem a lição O Poder da Fé, e é um trecho pequeno, é logo na abertura do capítulo. Tem um trecho aonde vem narrando uma passagem do mestre, e diz que o mestre, descendo o monte, encontra um homem que o interpela e diz: Senhor, tende piedade do meu filho, que é lunático, e se joga ora na água, ora no fogo. Trouxe aqui aos teus discípulos, mas eles não puderam curar. E Jesus, olhando aquilo, ele diz: ó raça incrédula, até quando estarei entre vós? E, erguendo as suas mãos, ele cura aquele menino que sai feliz com o seu pai. E os discípulos, vendo aquilo, perguntam logo após: Senhor, por que não podemos nós também curarmos? E Jesus olha para os discípulos e diz: não conseguistes curar por causa da vossa pouca fé. Não conseguiste curar por causa da vossa pouca fé. E vamos observar essa passagem do Evangelho. Interessante é que, olhando assim de fora, nós diríamos sim que aqueles homens tinham fé, andavam com Cristo, acompanhando a sua forma de agir, de falar, acreditavam naquilo que o Mestre estava trazendo e achavam-se já na condição de curar. E, no entanto, eles tentaram e não conseguiram libertar aquele rapaz do jugo da obsessão, trazendo para nós quantas vezes nós também queremos fazer algo de positivo e não conseguimos. Embora acreditemos no Evangelho, embora acreditemos em todo o ensinamento que a doutrina espírita traz para nós queremos mudar muitas coisas, atuar na vida do outro ou atuar na nossa própria vida com modificações e nós não conseguimos. E muitas vezes indagamos-nos: por quê? Se eu acredito em Deus, se eu tenho fé, por que eu não consigo operar determinadas coisas em mim? Por que não consigo contagiar o meu irmão para que ele também se modifique? E nos pegamos neste questionamento, mas esquecemos de ouvir na acústica da nossa mente: se não conseguistes, foi por conta da vossa pouca fé. Fé que se desenvolve, fé que está em cada um de nós para ser desenvolvida, porque o Evangelho diz: a fé não se vende, a fé não se dá, nós não podemos capacitar o outro de fé, porque é necessário desenvolvimento. Se pudesse capacitar o outro, o Cristo teria capacitado os seus. Mas, no entanto, deixou para eles a responsabilidade do desenvolvimento deste sentimento, porque nós reencarnamos e reencarnamos com todas as possibilidades, mas Deus deixa que nós acordemos, que nós despertemos para a necessidade desse despertar e daí em diante nós comecemos a trabalhar num processo também de questionamento, de reflexão, para encontrarmos os caminhos libertadores, mantendo esse otimismo, mantendo essa esperança de alcançarmos o nosso objetivo. E é interessante que o Evangelho, quando ele fala de fé, ele também diz que a fé, ela é mãe
da esperança. E olha que o nosso tema hoje é o quê? É fé e esperança. A fé é a mãe da esperança. Ou seja, nós precisamos acreditar, nós precisamos desenvolver esse germe latente dentro de nós para que nós saibamos ter a esperança, ou seja, que através do desenvolvimento da fé, nós saibamos esperar. Mas não é esse esperar de braços cruzados. É um esperar em movimento, um esperar ativo. Emmanuel, ele tem uma lição que ele diz assim: desperta tu que dormes. Mas neste desperta tu que dormes, ele diz que é necessário despertar, acordar e levantar. Porque nós podemos acordar e continuarmos lá, descansando, indilicamente. E nada vai acontecer, simplesmente porque acordamos. É preciso o acordar, o despertar, mas com uma consciência de que, agora que sei, preciso fazer alguma coisa. Agora que percebo a minha necessidade, preciso trabalhar. Agora que percebo o meu entorno, preciso atuar para modificar. Então, nós precisamos ter essa consciência do que é preciso fazer, porque a fé por si só, podemos dizer aqui que nós temos fé, temos fé, temos fé. Mas nós precisamos desenvolvê-la. Nós precisamos caminhar. Como bem diz, né? O que a gente costuma dizer sempre nas nossas palestras, né? Na dúvida, vai na fé. Porque a fé, ela vai nos impulsionar, se ela for uma fé raciocinada, ela vai nos impulsionar para o conhecimento. Ela vai nos impulsionar para num processo de busca para alcançarmos os nossos objetivos, sempre aliado à esperança de chegarmos naquele propósito firmado. Ora, quando nós dizemos que esta fé nos impulsiona ao conhecimento, nos impulsiona à transformação, porque foi isso que ocorreu com muitos daqueles que seguiram Jesus. Descobriram esse caminho e se projetaram. Observemos que nesse primeiro momento dessa lição, quando Jesus chega, o homem diz ao mestre que apresentou o menino aos discípulos e eles não conseguiram curar. Quando nós vamos estudar Amélia Rodrigues, nós vamos encontrar lá a passagem aonde Amélia Rodrigues mostra que os discípulos, eles não foram totalmente, não tiveram efeito na sua ação, não foram totalmente felizes na sua ação, porque eles utilizaram de impropérios para com aquele espírito que atuava sobre aquele menino. Eles usaram de palavras indevidas, diminuiu, de alguma sorte, fez aquele poder que domina, mas que domina de maneira negativa. Aquele poder que deprecia. Por isso que a fé deles, para aquele momento, para aquela cura, não foi uma fé eficiente. Porque ela não tinha o material necessário para que efetivasse a energia propícia, o fluido que era necessário, o magnetismo que era preciso, a autoridade moral
para curar. Ou seja, havia nesses discípulos a necessidade de quê? De transformação. De transformação. Porque a transformação, ela educa, ela ensina, e ela traz também a prudência, traz o discernimento, traz o respeito. E Jesus, ele tinha em si tudo isso. E faltava nesses homens esse poder para curar, que era o poder do amor, que só uma fé pura pode realizar. E quando nós dizemos uma fé pura, é uma fé onde nós temos esse respeito, esse cuidado, esse zelo, aonde nós fazemos as coisas por amor, não para nos engrandecermos, não para mostrar que nós sabemos e que nós é que temos o poder de sim e de não sobre aquela situação. Não. A fé, ela se desenvolve num aprendizado diário, num processo de avaliação das suas palavras, dos seus atos, porque nós ouvimos sempre Paulo, o Mestre Jesus, todos eles dizem que nós somos o quê? Vasos divinos. E tem uma passagem de Paulo que ele diz que nós devemos ser maleáveis, como o barro é na mão do oleiro. Não é que o oleiro ele pega e ali ele constrói, e aqui o barro ele vai se moldando na mão do oleiro, e no final de tudo há uma peça linda que é construída e que encanta aos olhos de todos. E nós somos este barro na mão do oleiro maior, que é Deus, que nos enviou o Mestre Jesus para que os seus ensinamentos eles dessem forma ao nosso ser. Porque em conhecendo a sua palavra e despertando ao compromisso de trabalharmos por dentro para irmos retirando as coisas menores, para que nós nos tornemos um vaso belo de se ver, aonde as criaturas queiram estar próxima de nós, aonde a nossa palavra ela seja luz, aonde o mal que se aproxime, ele ganhe também aquilo que precisa, compaixão, misericórdia, piedade, e a autoridade moral para refreá-lo, para que ele não se espalhe, para que ele não queira fazer aquilo que não pode, que é desarmonizar, que é machucar as criaturas. Aí nós vamos observando que o caminho da transformação do mundo está justamente nesse entendimento das coisas. Sofremos porque ainda não atentamos para a nossa potencialidade, porque fé é positivismo. Esperança é abraçar a confiança em dias melhores. Esperança é algo que está para todos, porque é essa esperança que nos move. É essa esperança cuja fé é mãe e que, às vezes, quando nós ainda não conseguimos abraçar a fé plena do jeito que deve ser, a fé permite que a esperança nos banhe, que a esperança converse conosco como um fio para solidificar os nossos pensamentos, para que nós não desistamos, para que nós não esmoreçamos. Por isso digo que enquanto nós sorrimos, existe esperança.
E é preciso alimentá-la no fundo da alma. É preciso entender que nada em torno de nós, aos nossos olhos, ao nosso entendimento, tem uma última palavra e é fim. Não. Quando a esperança, ela nos banha, quando a fé diz, vai filha, e envolve os seres humanos, já que eles não despertaram para o poder da fé, leva-lhes a esperança, para que, através da esperança, eles me descubram e percebam que, como fé, moro no íntimo de cada um desde que foram gerados. E aí a fé nos manda a esperança para que ela nos reanime. E às vezes essa esperança ela chega para nós por tantos caminhos. Vem às vezes pela página de um livro, vem às vezes por uma música que escutamos, vem às vezes pela palavra doce e suave de um amigo, ou até mesmo por uma palavra mais forte e conselheira que nos sacode, que nos desperta, para que nós possamos, como diz Emmanuel, levantar os nossos joelhos desconjuntados, as nossas mãos cansadas e seguirmos adiante. É a esperança que diz para nós: levante-se, existe algo mais, anima-te, o amanhã te espera, te aguarda. E quando nós conseguimos levantar pelo convite da esperança, a fé vem suavemente nos abraçando, para que nós possamos construir no pensamento uma vontade, para que nós possamos reconhecer que existe um Deus que cuida de nós, mesmo que não seja seguido por todos, que não estejam nos lábios de todos, mas Ele existe. E Ele trabalha silenciosamente para que as coisas se arrumem na vida, no mundo, mesmo que as criaturas digam, eu fiz, eu criei, eu. Ele não se importa porque Ele envia os seus mensageiros, os anjos, os espíritos. Ele espalha sobre a face da terra para intuir a cada criatura, para que ela saia vencedora deste planeta, utilizando as suas ferramentas. Como é bom pararmos para percebermos que temos o poder da fé instalado dentro de nós, que basta que acionemos esta alavanca dentro de uma calma, de uma serenidade, porque a fé, ela nos convida a isso. Ela vai nos educando. Quando Jesus diz, não conseguiste pela vossa fé que foi pouca. Esta fé pouca, ela faz com que nós nos prendamos sempre às coisas daqui, da terra, no imediatismo da hora, e vamos esquecendo desse trabalho diário conosco. Então, quando os discípulos deixaram a sua natureza falar, misturando-se ao que era divino, porque o momento ali era de oração, o momento ali era de socorro, não era da natureza do homem surgir, inflar-se, mas naquele momento eles se permitiram ser envolvidos e não conseguiram fazer o que era necessário por conta do amor. E quantas vezes isso ocorre conosco? Nós não conseguimos fazer uma caridade plena porque nós não deixamos o divino atuar. E o divino atuar significa, não é algo milagroso, não é algo fantástico, não é algo prodigioso para espantar a todos, não.
O divino age quando nós nos esforçamos para nos tornarmos criaturas melhores. Quando nós vamos desenvolvendo valores dentro de nós todos os dias. Quando nós vamos reconhecendo as nossas falhas, é como se nós fôssemos, sabe, limpando o vaso, esse vaso que é divino e que nós deixamos encher de uma água que não foi tão pura, de uma água que acabou enchendo-se de poeira, não é? de ciscos. E quando nós vamos fazendo esse trabalho de transformação, é como se nós fôssemos modificando, jogando essa água suja fora, para que venha uma água limpa. Água limpa significa ter mais critério para viver. Água limpa significa um pensamento que não abrace o julgamento de forma ferrenha. Vai ensinar-nos a ter opiniões, mas uma opinião envolvida pelo discernimento. Uma opinião aonde nós analisamos os lados das coisas, analisamos. Porque sempre digo que julgar é uma coisa, analisar é outra, porque quando a gente julga, nós somos ferinos, nós somos, né? E quando nós analisamos, não. O análise, ele pede calma, ele pede discernimento, ele nos pede avaliação. E nós vamos pesando na balança os prós e os contras. Vamos analisando com respeito. Olha quanta coisa nós vamos aprendendo quando nós vamos buscando um caminho mais equilibrado para que a fé se desenvolva em nós, para que ela vá ganhando campo cada vez maior, para que nós não sejamos injustos. A fé, ela mostra para nós o caminho a seguir e também nos faz ver que Deus, o Cristo, não tem, quando essa fé é raciocinada, não tem a obrigação de satisfazer os nossos caprichos. Nós vamos entendendo que tudo faz parte de uma lei de atração, de uma lei de merecimento. Merecimento esse que pode ter sido conquistado lá atrás, merecimento que pode ser conquistado aqui também. Merecimento. Então nós vamos tendo a nossa fé, buscando o melhor, vestidos de esperança, mas quando aquilo que nós desejamos ardentemente não acontece, tenhamos a certeza de que ali não haverá desespero. Ali não haverá um ser revoltado, maldizendo a divindade e muito menos dando um passo atrás para abandonar o caminho que se estava seguindo. Porque a fé ela deve ser estruturada. O que é que se diz? Que a nossa casa ela deve ser firmada na rocha, para que venham as tempestades e ela se mantenha firme. Porque se a fé, se esta casa ela for colocada na areia, fincada na areia, quando vier a tempestade, os ventos levarão. Ela não se sustentará. Por isso que o Evangelho diz para nós, na parte da fé, que é preciso que nós coloquemos a nossa fé sob fundações inamovíveis. Então, a nossa fé, ela precisa de uma fundação forte em nós. Para que isso? Para que nós possamos ir construindo dia a dia o nosso entendimento,
para que nós tenhamos a coragem para fazer o enfrentamento da vida, nos desafios que aí estão. Que a fé nos vista de coragem, mas não nos vista de uma maneira aonde nós queiramos desafiar a Deus. Coragem, prudência. Coragem e prudência são duas irmãs que devem andar juntas. Coragem e prudência. A coragem para reter o medo e deixá-lo na medida certa. Porque o medo faz parte do quê? Do instinto de preservação do ser. Então é necessário que se tenha em algum grau o receio. Então a coragem e a prudência. A prudência é quem vai dosar até onde se pode ir. Por isso que Jesus fala da coragem da fé. Porque há situações em que nós precisamos ter coragem. Outras nós precisamos retroagir, segurar e ter serenidade e muitas vezes saber calar. Então, esse aprendizado ele vai dando para nós o equilíbrio para que nós, dentro desse respeito à lei de Deus e esta lei que está estabelecida em nossa consciência, nós consigamos ali administrar e sabermos o momento certo de agir. Elevando o nosso pensamento e reconhecendo as coisas que importam serem vivenciadas e serem rejeitadas, porque nós estamos num planeta onde nós vivemos as coisas materiais, é necessário, mas não podemos viver as coisas materiais esquecendo das espirituais. Por isso que Jesus fala conosco da coragem da fé. E ele diz o quê? Se me negares, eu também o negarei, diante de meu Pai que está nos céus. Mas que negar é esse? É que nós saiamos negando o Cristo nos lábios, eu não acredito, porque ele fala para um povo que o conhece, se me negares, eu também o negarei. E este reconhecer o Cristo é sair por aí gritando aos quatro cantos, querendo modificar o mundo, querendo impor a nossa fé aos outros? Não. Quando ele diz, tenha a coragem da fé, se me negares, eu também o negarei. Ele quer nos dizer que nós tenhamos uma vida aqui, mas pautada naquilo que é justo, naquilo que é correto. Que nós não sigamos o que é equivocado com a desculpa de que não, mas nós estamos na Terra e nós precisamos fazer isso, porque todo mundo está aí e está fazendo. Faz parte da vida. Quando lá no fundo da alma nós sabemos que isto não está certo, não está correto e que não faz parte da vida. Sabemos que ali há a violação dos direitos dos nossos irmãos. Há, muitas vezes, a forma de agir equivocada dentro do lar. Profissionalmente falando, muitas vezes nós não somos cristãos, espíritas. Muitas vezes nós não honramos o evangelho que nós professamos e pelas nossas atitudes, pelos nossos comportamentos, nós vamos fazendo o quê? Nós vamos negando atitude e comportamento. Nós vamos negando a Deus. Aí vem a fala dele, se me negares, ou melhor, negando Cristo. Por isso Jesus disse, se me negares, eu também o negarei perante o meu Pai que está nos céus. E este negar que Jesus diz, não é que Jesus queira, você não me seguiu, você não me respeitou, eu também, ó. Não. Quando Jesus diz isso, é porque a vida espiritual, ela é pautada em verdades reais, não verdades construídas por nós para nos protegermos, para nos escondermos das coisas que nós
vamos fazendo e depois não queremos assumir. Não. As coisas espirituais, elas são transparentes, elas são reais e verdadeiras. Então, se nós não conseguimos viver esta fé, este amor que nos transforma, para que nós sejamos luz na vida do outro, para que nós sejamos luz na nossa própria vida, nos melhorando. Que construção nós temos? E na hora de nos apresentarmos perante a lei da consciência, perante a lei da vida, a lei do universo, o que é que vai aparecer? E o Cristo pode dizer que aquilo não houve? Ele pode passar a mão na nossa cabeça e dizer que nós não fizemos? Não. Nós somos a nossa própria condenação através daquilo que nós fazemos. Então é preciso que nós realmente percebamos que a fé, ela é uma construção que vem passo a passo, dia a dia na nossa existência. Emmanuel, ele diz com muita sabedoria que a fé, ela não é um artigo de luxo, ela não é algo que você possa chegar numa loja e comprar. Emmanuel diz que também a fé, ela precisa ser trabalhada por nós, através das estruturas, como nós dissemos antes, sólidas, que nós coloquemos no ser, porque ele diz que a fé, ela está para nos dar a força necessária para o enfrentamento da vida, para as dificuldades, quando as dores se apresentam, quando os momentos tumultuosos se apresentam, aí é hora de nós mostrarmos o tamanho da nossa fé. Mas não é aquela fé cega, que nós saímos por aí dizendo, não, eu faço, eu aconteço porque Deus vai me guardar, porque Jesus vai me guardar, porque a espiritualidade vai me proteger, porque eles não vão deixar que aconteçam nada comigo, porque Deus está ali. Está, vai nos guardar. Sim, temos a proteção, claro, mas quando nós fazemos a nossa vontade, somos nós que queremos fazer determinadas coisas, fora daquela jurisdição do que é certo, do que é para o momento, aí nós vamos desafiar a proteção divina. E aí nós queremos dizer que é fé. Vamos nos esconder, eu vou e faço porque eu tenho fé. Nós estamos fazendo o que nós queremos, estamos alimentando nosso capricho. Agora, estamos usando a fé como desculpa. E aí vamos nos expondo, né? Vamos nos expondo e ainda vamos condenando o outro. Ah, que nada, fulano, cadê? Fulano ficou com medo, fulano não teve fé, eu não. Porque para servir o Cristo, eu não temo nada. E cadê a prudência? A prudência que Jesus fala lá, né? Que nós devemos ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes. Cadê a prudência? Aí saímos por aí fazendo o que não devemos, fazendo o que não é da nossa competência, ou vamos fazendo a nossa vontade, aí as consequências vêm, e quando as consequências vêm, nós vamos dizer, oh, Deus me abandonou. A espiritualidade não velou por mim. Cadê Jesus nessa hora? E aí voltamos às costas e abandonamos tudo e todos, porque a dor foi demais, a decepção foi grande, Deus não me guardou. Esquecemos do estudo lógico, raciocinado, que a fé nos ensina. Trabalhe e entenda também a vida. Perceba os acontecimentos, perceba a parte que te cabe nessa existência. Perceba também a parte que cabe na vida do outro e que muitas vezes, por mais que queiramos, nós não podemos impedir que ela se processe, porque estamos todos aqui sob o jugo da lei. E se nós caminhamos fazendo tudo
de maneira ordeira e ainda assim os reveses da vida nos pegam numa esquina, o que podemos fazer? Se não buscar entender, trabalhar a fé para suportar, como Emmanuel nos diz, que a fé é para isso, é para que nós tenhamos força para suportar a dor, para calar a ofensa, muitas vezes, para evitarmos um mal maior, tudo dentro de uma área de discernimento muito grande. A fé para ter paciência e acreditar que tudo vai passar. Tudo vai passar. Que um amanhã florido, ele virá. E que precisamos erguer a cabeça e seguir em frente. E que precisamos de amor, de compreensão, que precisamos de perdão. Quando a fé chega na alma, nós conseguimos entender tudo o que precisamos para atravessar as lutas da vida. Deixamos de ser coitados, aceitamos a solidariedade, aceitamos a fraternidade que vem do outro, mas sabendo que a força maior para atravessarmos a estrada, ela está em nós. E quem dá essa segurança é a compreensão dos fatos, é a compreensão da vida, é esse amar a Deus, mas saber por que amamos, como bem diz a fé, no capítulo da fé, mãe da esperança e da caridade. E que belo é quando nós entendemos, quando nessa passagem ele diz, tende, pois, a fé em tudo que ela tem de bom e belo, mas que nós não admitamos a fé cega. Essa fé que faz com que nós entremos no processo de negação. Essa fé que faz com que nós queiramos rejeitar tudo que está aqui e que tem lógica e tem coerência. Essa fé cega que faz com que nós queiramos que os espíritos desçam e venham fazer para nós aquilo que nos cabe. Como Jesus bem disse a Pedro certa feita, Pedro, não vejo que os anjos devam descer do mais alto para fazer coisas que cabem a vocês. Coisas que cabem a nós. E nós queremos jogar para os espíritos, para Deus. Ora, ora. O trabalho de Deus é espalhar os seus pelo mundo para intuir o que estamos vendo hoje no planeta, senão esses espíritos espalhados, intuindo os homens. A mão de Deus, como o sol da esperança sobre a terra, iluminando os laboratórios fechados, iluminando a mente dos pesquisadores, dos estudiosos, porque ali a fé, eles no seu pensamento dizem, eu vou descobrir, nós vamos descobrir, vamos estudar, um impulso, um objetivo firmado, um desejo, uma vontade, tudo isso é fé. Fé. E a espiritualidade se aproveita da determinação desses homens para ajudá-los, para intuí-los. Não importa para a espiritualidade que eles digam, eu descobri, nós descobrimos, nós somos, não importa. Para a espiritualidade, importa fazer o bem com a direita sem que a esquerda veja. Para a espiritualidade, importa trazer o progresso e o bem e fazer com que as luzes se reacendam na terra, que as sombras elas saiam, que a dor, que o pranto, que o sofrimento diminuam, sem isentar ninguém da lei de causa e efeito, mas trabalhando na humanidade a esperança.
fazendo com que elas reacendam a fé. E aí nós vemos, este é o trabalho da espiritualidade, não é para estar como nossos pajens, babás, para coisas miúdas, para coisas pequenas, que nós queremos que Deus resolva, que a espiritualidade resolva, quando nós, com firmeza de propósito, com seriedade, com responsabilidade com a nossa existência, nós resolveríamos, tomando as decisões necessárias e fazendo as escolhas devidas. Então nós percebemos que o intercâmbio entre a espiritualidade e a humanidade é para um projeto bem maior e que esta fé ela precisa estar atuante. E para ela estar atuante, necessário se faz que nós nos encontremos, que nós nos olhemos de frente, encaremos as nossas próprias verdades, que não deixemos o trabalho conosco para amanhã. Porque à medida em que nós vamos conhecendo ou conhecendo-nos, o sol desponta mais fácil. Nós conseguimos divisá-lo no horizonte. Nós saímos da cegueira, saímos das queixas, saímos daquele pensamento de que o outro é sempre culpado. Saímos daquela condição de que alguém tem que vir e fazer por nós. E aí nós vamos parar de esperar milagres, porque nós vamos descobrir que os milagres são todos obras da fé ativa, da fé movimentada, da fé que levanta as ferramentas e começa a trabalhar e começa a arar o campo, porque só ter fé que o campo vai florir, que o campo vai me dar o trigo que eu preciso para fazer o pão, não vai adiantar, porque é uma fé estática, é uma fé parada. Mas quando, abraçado pela esperança, nós nos permitimos o acender da fé na alma, aí nós pegamos o arado e nós vamos arar a terra e nós vamos fazer as leiras de maneira correta e nós vamos semear o trigo e vamos cuidar desta terra e vamos adubar, porque nós temos fé que amanhã nós vamos colher o trigo que vai nos alimentar. E estamos precisando fazer isso, não só a nível material, porque a nível material também. Quantos de nós estamos esperando só nos queixando da vida, ao invés de lançarmos mão do que temos e trabalharmos para ganharmos o nosso sustento, o nosso pão? As ideias estão aí, no éter, basta querer, que nós vamos buscando, buscando, e Deus, Ele cuida de nós. Está lá escrito, não está? Olhai os lírios do campo, olhai as aves do céu. Nem Salomão, com tanta riqueza, se veste de maneira tão bela como o lírio. Olhai as aves dos céus, olhai as aves dos céus, que voam e, no entanto, não semeiam nem colhem, mas a bondade de Deus não os deixa sem alimento. E hoje nós já descobrimos que as aves, elas também têm a fé ativa. Elas saem no voo buscando o seu alimento na certeza de que vai encontrar, porque Deus cuida de todos. Mas observemos que, de alguma sorte, eles também acabam semeando. Sem ter noção disso, também semeiam. E aí, a passagem vem e diz para nós: será que Deus deixaria os filhos seus à mercê da sorte? Se um filho encarnado pede a um pai pão e o pai não lhe dá pedra, imagine Deus diante das nossas necessidades. Precisamos crer e trabalhar. Precisamos crer e fazer a nossa parte.
Então nós, se nos movimentarmos, as ideias vêm para o sustento de cada dia. Da mesma maneira que esses esforços devem ser envidados também para o alimento espiritual, o pão da vida espiritual que nós também precisamos plantar e colher. Por isso que o mestre diz, a semeadura ela é livre, mas a colheita ela é obrigatória. E nós precisamos nesta caminhada, nestas semeaduras que nós vamos fazendo, nós precisamos observarmos como estamos jogando as sementes na terra, como estamos trabalhando a crença naquilo que vemos, naquilo que não vemos, como está a nossa fé para com Deus, para com a espiritualidade, o que temos feito no dia a dia a fim de solidificar cada vez mais a fé em nós, no trato com as pessoas, porque quando nós acreditamos que sem fé nada existe, sem fé não há acontecimentos positivos, porque não podemos chamar de fé em Deus os acontecimentos negativos. É o acreditar em qualquer outra coisa, mas não em Deus. Deus nos dá essa semente abençoada para que nós desenvolvamos sempre caminhos luminosos, para que nós melhoremos o trato da terra. E agora, nesses dias em que estamos vivendo, nós estamos precisando de fé, meus irmãos. E estamos precisando renovar a nossa fé. E estamos a cada dia, quando olhamos para os lados, precisando nos encher de esperanças. De muitas esperanças, para que nós não desfaleçamos um só instante, para que nós acreditemos, olhando para a vida, olhando para o amanhã, acreditando nesta vida que é para sempre. A vida no corpo é breve, mas a vida do espírito é para sempre. E nós possamos trabalhar cada vez mais para solidificar a esperança neste solo chamado terra. Que diante da dor, nós tenhamos fé e coragem, nós tenhamos paciência e resignação, nós busquemos nos acalmar, busquemos ter serenidade, busquemos o apoio do nosso anjo guardião, dos nossos amigos espirituais. Aprendamos nessas horas a fechar os nossos olhos e orarmos na certeza de que a nossa oração calma e serena chega a Deus. E aprendamos a pedir sinceramente por todas as criaturas. Quem tem fé não utiliza o verbo ácido. Tenhamos cuidado com as nossas palavras, com os nossos julgamentos. O mundo está aí, estamos vendo muitos equívocos. Que reconheçamos os equívocos, que vejamos, mas que não nos detenhamos a compartilhar o mal, que não nos detenhamos em usar as nossas mãos para diminuir, seja lá quem for, porque todos são filhos de Deus e os que estão errando estão em situação lamentável, porque estão perdendo a oportunidade reencarnatória e estão desarmonizando o universo e terão que responder à lei de causa e efeito, como nós também teremos um dia que responder. Portanto, voltemos os nossos olhos neste momento em que a Terra passa por tanta dificuldade, voltemos os nossos olhos para o que interessa, para o que importa. O que importa? Levar fé e esperança aos nossos irmãos
que estão cansados, estão sofridos, chorosos, saudosos. O que importa, prover o pão, a veste, para aqueles que estão passando por situações de dificuldades também. O que realmente importa é orarmos pelos doentes, pelos que estão sofrendo, padecendo. O que realmente importa é orarmos por aqueles que desencarnaram e que não sabemos como chegaram no plano espiritual, com que preparo. Roguemos ao Pai misericórdia e compaixão. A fé, a esperança alargam o nosso entendimento da vida e a compaixão ela se apresenta. Nós precisamos, irmãos queridos, da mudança de comportamento, urgentemente. Precisamos rever nossos valores. Precisamos nos abrir ao sol da bondade, ao sol da ternura, do carinho. Precisamos sair com urgência da gruta do egoísmo, da vaidade, do orgulho, para que vestidos de fé, de esperança, mas de uma fé sólida, a fé que o Cristo nos ensinou, uma fé que ama, uma fé que compreende, uma fé que se apieda, uma fé que tem em si o desenvolvimento da resignação, uma fé que é solidária, que é fraterna. Que tenhamos essa fé para o nosso sustento, a nossa transformação, mas também para o sustento, o amparo e a transformação dos nossos irmãos. Aqueles que erram precisam de muita compaixão e nós precisamos ter a esperança de que o anjo da guarda dessas pessoas estão trabalhando. E se nós queremos uma terra transformada, nós precisamos desenvolver a fé, mas uma fé consciente, uma fé que raciocina, uma fé que atua, uma fé que usa da sua autoridade, que freia o mal, que conserta as coisas, que é presente, sem ser desumana, sem ser indiferente. Então, meus irmãos, que levantemos a bandeira da fé em nossos corações e tenhamos compaixão de todas as criaturas, para que a terra ela volte a florir, para que os campos voltem a ficar verdes de novo, o campo do coração do homem. Quando dizemos do homem, nos referimos a toda a humanidade. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos auxilie, nos vista da coragem da fé, nos sustente na paciência e que a esperança, ela continue conosco e que nós não deixemos de sorrir jamais, porque enquanto sorrimos, sim, nós temos esperança. Que a paz de Deus esteja em todos os corações.